brasileira. Que o senhor achou dessa aprovação ontem do Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal? Vamos em parte. Realmente, nos últimos tempos, houve uma potencialização muito grande da atuação individual. Isso não é bom. Quando nós pensamos em Supremo, imaginamos órgão único. E o Supremo é o plenário. Não deveria existir sequer primeira e segunda turmas, porque aí passamos a ter três Supremos. Então, houve essa decisão, mas o tema é próprio ao regimento interno. E nós temos no regimento interno regras. Eu, por exemplo, quando estava na bancada, eu só implementava liminar em processos individuais. Quando fazia em processo objetivo, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade ou indireta por omissão, imediatamente só o fazia nas férias, acionando, portanto, o regimento interno, e imediatamente submetia ao colegiado. Isso é que precisa haver, porque quando se decide individualmente, se decide personificando o Supremo. E, evidentemente, a responsabilidade é do todo. Agora vamos aguardar se está barateando muito a Constituição Federal, inserindo-se matéria que não é matéria de contornos, pelo menos sob o ângulo formal e também sob o ângulo material, de contornos constitucionais. Eu até brincava e brinco sempre quando palestro e digo que uma vez um cidadão entrou numa livraria e buscou comprar o que o presidente Eurico Gaspar Dutra apontava como livrinho. E o balconista simplesmente informou ao cidadão que aquela livraria não trabalhava com periódicos. É incompreensível uma Constituição em vigor há um pouco mais de 30 anos, já emendada cerca de 130 vezes. Isso, evidentemente, só gera insegurança jurídica e se passa a ter, na lei das leis, matéria que deve estar tratada em legislação. Quanto aos processos objetivos, nós já temos leis que vinculam o implemento de medida liminar ao pronunciamento de seis integrantes, maioria absoluta, do Supremo. Mas parece que se potencializa muito o aspecto formal e não se atenta para a realidade, para a eficácia das normas jurídicas. Ô, Ministro, ministro, dentro disso que o senhor está colocando, só uma pergunta. Antes de mais nada, bom dia, obrigado pela participação aqui no All News, né, por estar aqui com a gente. Dentro do que o senhor está colocando, e se, é claro, porque ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, a Câmara pode segurar, Deus dará. Se, mesmo assim, se a PEC passa, passou no Senado, se passa na Câmara, o senhor acredita, e por mais que tenha similaridades com aquilo que já foi determinado sob a presidência da ministra Rosa Weber, né? O senhor acredita que o Pleno do Supremo fará o quê com essa matéria, se questionado por um partido político, por exemplo? Ele vai analisar essa matéria, ele vai acatar ou ele vai analisar e vai declarar como inconstitucional ou declarar de que isso não cabe à Câmara e ao Senado definirem, mas sim ao próprio Supremo? Como é que o que o senhor acha que vai ser o fim dessa proposta? Certo. Tudo pode resultar em um desgaste. E aí desconhecemos que os poderes da República são harmônicos e independentes. A última palavra realmente cabe ao Supremo, mas não é desejável que o Supremo simplesmente implemente, quase que em causa própria, implemente uma medida cauteladora ou mesmo declare o conflito do que vier a ser aprovado e uma emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional, não são apenas as leis que são declaradas. Se vier a declarar inconstitucional, nós temos um verdadeiro impasse. Eu preconizava na bancada e continuo acreditando nisso como advogado, que deve haver autocontenção por parte do Supremo.
e manter um diálogo com os demais poderes, respeitando a seara de cada qual. Mas é Ministro, inconstitucional, só queria entender isso, Josias, porque o professor Miguel Reale, ele bateu nessa tecla, né, Sakamoto, que é isso que você perguntou a ele, que ele considera que mesmo uma PEC pode ser inconstitucional. Pode ser definido dessa maneira? O senhor também entende essa PEC como uma PEC inconstitucional? Não, eu não analiso em si a harmonia ou não do que viesse aprovado, porque eu sequer conheço o teor da PEC com a Constituição Federal. Agora, a possibilidade de se exercer uma glosa quanto a uma emenda constitucional, ela é patente. Isso aí não há a menor dúvida a respeito. Nenhum estudante de direito nega essa possibilidade ao Supremo, mas vamos aguardar e que a temperança ela seja observada e evite-se, tanto quanto possível, um conflito com o poder legislativo. Ministro, o senhor recorda um preceito constitucional segundo o qual os poderes são harmônicos e independentes, né? Essa harmonia foi, por assim dizer, vilipendiada sob o Bolsonaro. A independência ela é constantemente desafiada por confraternizações de togas com autoridade que nem sempre ornam com a supremacia do Supremo, né? E o senhor mencionou também que há agora um barateamento muito grande da Constituição, que o Senado da República está tratando de matérias que são próprias do regimento interno do Supremo. O que eu lhe pergunto é se esse esgarçamento se dá em função de de um mau comportamento do Supremo ou porque os seus detratores estão alvejando o Supremo de forma imprópria. O Supremo oferece matéria-prima para que isso esteja ocorrendo, a seu juízo, ou não? Josias, vou repetir. Quanto aos processos objetivos, já se tem norma legal exigindo maioria absoluta para afastar-se do cenário jurídico uma norma aprovada pelo Congresso. Isso já está disciplinado. O regimento interno também tem a disciplina da matéria. Eu, por exemplo, na bancada, sempre observei, porque a concretude das leis é indispensável, a ordem jurídica. Agora, evidentemente, não podemos continuar inserindo na Constituição Federal dispositivos que devem estar regidos por Isso está legislação. claro, ministro. O senhor deixou claro. Nós estamos tratando, enfiando dentro da Constituição coisas que são do regimento interno do Supremo. Mas o que eu queria saber, o senhor que teve tantos anos no Supremo, se do ponto de vista político o senhor acha que o Supremo está se portando adequadamente? Porque nós estamos num momento em que o Supremo e o próprio TSE operaram de modo a assegurar a eleição, para legitimar a urna, estão agora agindo em resposta àquele quebra-quebra que infelicitou as sedes dos três poderes, né? Então, nesse instante em que o Supremo está aparentemente cumprindo o seu papel de forma adequada, vem essa investida do Senado, vem as críticas que são... Agora mesmo divulgamos uma pesquisa aqui que mostra que a imagem do Supremo não está lá grande coisa. A minha dúvida é se politicamente o senhor acha que o Supremo está oferecendo matéria-prima para que isso ocorra ou não, se todo esse movimento é impróprio e não há razão para que ele ocorra. Um princípio de lógica. A toda ação corresponde uma reação. E não há a menor dúvida, nós não somos ingênuos, que a disciplina dessa matéria, mediante PEC, ela resulta em uma retaliação, é uma retaliação a atos praticados pelo Supremo. Por isso é que eu cogitei da autocontenção do Supremo e dizia na bancada, toda vez que nós avançávamos e invadíamos seara de outro poder, lançávamos em si um bumerangue que poderia vir à testa do próprio Supremo, e parece que está vindo. Ação tem uma reação. Qual foi a ação? Quais ações ou uma ação que o senhor pontuaria aqui para ter esta reação? Primeiro, nós temos aí a potencialização das decisões individuais.
E cada qual no Supremo se acha o próprio Supremo, o próprio colegiado. Talvez a reação do Congresso decorra disso. E também outros atos praticados, talvez em excesso. Por exemplo, eu até hoje não compreendi como é que o Supremo avocou em si os inquéritos alusivos aos episódios de 8 de janeiro, porque nenhum dos acusados goza da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo. Isso devia estar na primeira instância, mas há um desgaste incrível. Houve há pouco até um incidente, porque se pretendeu julgar a ação penal de envolvido em 8 de janeiro no chamado plenário virtual, que não é um plenário propriamente dito, porque colegiado pressupõe em si a troca de ideias. E na sessão virtual não se troca ideias, simplesmente se deposita o voto. E aí, quando se inseriu o processo crime nesse plenário virtual, a defesa disse: olha, a ação penal tem que ser julgada no plenário físico. Mas quando se exagera na dose, se tem resultados que não são Olha, bem-vindos. o que se alega, ministro, é que esses casos do 8 de janeiro estão inseridos em inquéritos que envolvem também parlamentares com prerrogativa de foro, entre eles o inquérito sobre milícias digitais. É algo, então, que, a seu juízo, é impróprio, não deveria ser. Deveria ser um inquérito individual e, como não há ninguém que tenha quebrado as sedes dos poderes com foro, isso devia estar na primeira instância. Essa é a sua impressão? Olha, a competência do Supremo é direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. Normas processuais comuns, como são as normas de conexão probatória e também de continência e envolvimento de vários acusados, não podem alterar essa competência. Quando o ministro Luiz A Roberto conexão, Barroso. só para ficar mais claro para quem nos acompanha, ministro, que é o termo técnico, a conexão probatória é quando um réu sem foro está envolvido num crime que tem conexão com um parlamentar, é isso? O senhor acha que neste caso Exato, não deveria estar exato. conectado? Aí se potencializa a necessidade de a prova ser a mesma, né? E com isso se avoca, e a expressão exata é essa: se avoca, porque acima do Supremo não há um órgão para corrigir as respectivas decisões, se avoca esses processos. Isso é muito ruim, isso não é bom. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso, eu estava a falar, suscitou a necessidade de nós purificarmos a competência considerados deputados e senadores, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. E eu, que não costumo antecipar o voto, levantei o dedo e disse que queria antecipar o meu voto acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso. E ele bateu o martelo no sentido de que, mesmo envolvido deputado e senador, é preciso que o ato constante do processo crime diga respeito ao mandato, ao exercício do mandato. Porque, senão, por exemplo, num acidente de trânsito envolvendo deputado e senador, nós teríamos a necessidade em si de o Supremo se pronunciar. Eu aderi imediatamente. Nós concluímos, por maioria, concluímos nesse sentido. Mas parece que essa Um pouco do que o senhor estava jurisprudência já foi dizendo, colocada em um segundo pouco do que o plano. senhor estava dizendo, né, ministro? Nós temos hoje muitos Supremos, né? O senhor falou em três, o plenário e duas turmas. Na verdade, é mais do que isso, né? Considerando que cada ministro decide individualmente, nós temos aí 11 Supremos e alguns mais, né? Mas o que eu queria lhe perguntar é, o senhor está mencionando a questão do foro, né? E houve um caso, no caso envolvendo Flávio Bolsonaro, o senhor ainda ministro, o senhor considerou que ele não tinha foro, porque o crime de que era acusado tinha sido praticado quando ele era deputado estadual. E ele, Estadual. senador, o foro dele não era o Supremo, era lá o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E hoje ele tem provas anuladas, inclusive, pelo Supremo, porque considerou-se que o foro adequado seria outro, né? Então, essa disfuncionalidade em que um ministro supremo desfaz decisões de outro ministro igualmente supremo, isso não dá uma aparência ruim para o tribunal? Sem dúvida alguma.
a situação do André, do Rap. Implementei a liminar acionando o Código de Processo Civil. Por quê? Porque há uma norma que diz que a prisão preventiva perdura por 90 dias, podendo ser renovada de ofício por provocação da polícia ou do Ministério Público, sob pena de, não sendo renovada, ser tomada como ilícita. Eu constatei, havia certidão apontando que não teria sido renovada a prisão preventiva. Implementei a liminar. Mas não há uma autofagia, o meu amigo de 30, 40 anos, o presidente Luiz Fux, né, cassou, e aí cassou com C cedilha a minha decisão, a meu ver, com C cedilha, e, evidentemente, isso provocou um desgaste enorme. E eu lamentei, porque foi justamente no final da minha judicatura em colegiado de 42 anos. Ô, ministro, sabe que no ano passado o senhor deu uma entrevista aqui e falou sobre a atuação de Alexandre de Moraes, que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes aqui da ação e reação do que aconteceu ontem no Senado, né? E a briga aí entre os poderes, o conflito entre os poderes, a partir muito, talvez, das decisões de Alexandre de Moraes. O senhor, na época, dizia que Alexandre de Moraes estava se tornando um xerife, que só faltava colocar o broche. O senhor acha que ele já colocou o broche, tirou, deixou de ser, ou o senhor ainda considera a atuação dele como um xerife? Ante a morte e a vida, eu li hoje em veículo de comunicação que ele implementou liminares, soltando patriotas, né? E patriotas, entre aspas, todos nós somos patriotas. E, evidentemente, às vezes é preciso chegar a um ponto para se realmente estabilizar e haver um recuo. Agora, eu pergunto: o ministro Alexandre de Moraes pode sair à rua como eu sempre saí, sem ser hostilizado? Eu acredito que não possa. Ele, inclusive, deve estar com uma segurança volumosa o acompanhando em atos públicos que frequente. Agora, tudo isso é lamentável. Eu disse no passado que, para ele ser xerife, só faltava a estrela no peito e o revólver na cintura. E disse porque o contexto ensejou isso, e com a franqueza do carioca, com a espontaneidade do carioca, com o espírito irrequieto que eu tenho, eu veiculei. E veiculei eu que, na época do presidente Temer, falei aos jornalistas que o presidente Temer tinha um homem certo para ocupar a cadeira deixada pelo ministro Ori no acidente ocorrido, e que era ele. Então, eu sou insuspeito, e eu conheço há muitos anos. Não, então, mas a pergunta era se você acha que ele continua, que ele segue sendo xerife, atuando dessa maneira. Deu a entender que sim, é isso. Sim, sim, eu acho que há certo exagero. E eu pergunto, se para prender há tanta pressa, por que não houve pressa para soltar com um pronunciamento do Ministério Público, no sentido de que se implementasse a liberdade do acusado, que acabou morrendo aqui na Papuda, né? E a seu Isso juízo houve é muito negligência, então, lamentável. ministro? A seu Hein? juízo houve negligência neste caso específico em que um réu com pedido de soltura avalizado pela Procuradoria morreu na cadeia? Houve negligência a seu juízo? Eu, por exemplo, não gostaria de ter sobre as minhas costas essa responsabilidade como juiz, né? Evidentemente, isso seria muito mal e deporia contra o meu perfil. Ele tinha que apreciar como apreciou pedidos de prisão, com a diligência cabível. Houve um retardo incompreensível. Ministro, aproveitando e pegando, citando, a gente falou várias vezes nessa nossa conversa a respeito do Supremo, das várias cabeças do Supremo, de várias decisões diferentes. Uma das reclamações mais frequentes, né, é a falta de uniformidade com relação às posições do Supremo. E foi interessante que, recentemente, o ministro Edson Fachin, num caso trabalhista, ele falou: olha, eu não, essa não é minha posição, mas eu sei que essa é a posição do Pleno, do Supremo,
Então, apesar da minha posição ser diferente, né, eu vou votar com o pleno, com o plenário, ele era relator e falou: estou votando porque esta é a posição do Supremo Tribunal Federal hoje. E aí ele falou, não é a minha posição, mas é a posição do Supremo. Eu vou votar com o grupo porque precisamos ter posições coletivas, precisamos respeitar a essência do que está sendo pensado dentro do Supremo. O senhor acha que essa posição do Edson Fachin é uma posição que deveria ser tomada com mais frequência no Supremo? Eu penso que o Supremo deveria atuar apenas em colegiado. É o meu pensamento. Mas quando lá estava, jamais ressalvei entendimento pessoal, segundo a minha ciência e consciência, para implementar o que seria a jurisprudência. E jurisprudência tão mutável como nós verificamos nos dias atuais. Os tempos são estranhos. E aí, aproveitando já, fazendo só uma breve conexão com relação a isso, já que falamos de questão de trabalho, com a aposentadoria do senhor, o senhor foi procurador do trabalho, o senhor foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e depois com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que também foi ministra do TST, o Supremo, neste momento, não tem nenhum representante da área trabalhista. No momento exatamente em que abundam, né, processos e ações questionando exatamente a reforma trabalhista de Michel Temer. Tem um buraco para ser preenchido por Lula aí? Olha, o verdadeiro equilíbrio decorre de somatório de forças distintas. E a Justiça do Trabalho tem um Tribunal Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Não é compreensível que em 11 cadeiras só se tenha uma cadeira ocupada por uma mulher. Já não é compreensível. E não é compreensível também não termos a participação de originário da Justiça do Trabalho. Que o presidente Lula seja muito feliz na escolha e talvez a demore seja porque ele está refletindo quanto a essa escolha. Aliás, teve a pesquisa que saiu agora há pouquinho da Genial Quest, coloca na tela pra gente, tem exatamente isso. STF está, não, essa aqui é dos invasores, mas da escolha de um novo ministro aqui, ó. Lula deveria priorizar a indicação de uma mulher para o Supremo, né, e uma pessoa negra. Tá aqui, ó, 53% acham que sim, Lula deveria escolher uma mulher, 39% dizendo que não, 47% acham que deve sim escolher uma pessoa negra e 46% dizendo que não. O senhor então fica no sim, é isso, ô ministro? Acha que a próxima indicação deveria ser uma mulher e uma mulher negra? Sem dúvida alguma. Fosse eu presidente da República, caminharia no sentido de escolher uma douta mulher negra para integrar o Supremo. Em mente de qual seria essa mulher? Como? Tem algum nome em mente? Alguma mulher que o senhor... Não, porque se eu apontasse aqui uma candidata, eu acabaria cometendo injustiça quanto a outras também que estão no cenário. Agora, ministro, o que falam é que quem vai mesmo para lá é Flávio Dino. O que o senhor acha dessa indicação? Esse rapaz já virou as costas à magistratura, só digo isso. Por quê, ministro? Por Ele quê? era juiz federal, e sem direito à aposentadoria, ele abandonou a magistratura. Agora ele quer voltar? Talvez haja um objetivo, e um objetivo que não se coaduna com o Supremo, levar para o Supremo um pouco mais de política. Então, o senhor acha que não seria uma boa indicação? Seria ruim para o Supremo Tribunal Federal se Lula indicasse Flávio Dino, é isso? Eu penso que ele foi juiz, poderia ter feito a carreira, chegando ao Tribunal Regional Federal. Ele foi, inclusive, assessor como juiz na presidência do ministro Nelson Jobim e deixou a magistratura. Deixou a magistratura porque quis abraçar a política. Que ele continue na política. Há precedentes, né, ministro? O ministro Francisco Rezec era ministro do Supremo, foi ser ministro de Estado no governo Bolsonaro, depois voltou para o Supremo, né? Essa porta giratória não o agrada, é isso? Não, e eu digo mais. Na época, o presidente Fernando Collor tinha se comprometido com ele.
E numa viagem que eu fiz até para o enterro de um tio com o presidente Collor a Alagoas, eu levei, inclusive, a impressão do Supremo quanto a esse retorno do ministro Francisco Rezec, um douto, sem dúvida alguma, eu tenho a maior admiração por ele, ao Supremo. E o ministro Rezec tinha pedido exoneração também sem direito à aposentadoria e com família, com filhos ainda em idade escolar. A meu ver, foi uma temeridade. Eu nunca deixaria um cargo efetivo para apostar na palavra do presidente. Mas o presidente me disse: olha, eu assumi um compromisso. Ele deixando e aderindo ao meu governo como ministro das Relações Exteriores, se não desse certo e houvesse vaga, eu reivindicaria, eu vou cumprir o meu compromisso, o problema é do Senado. Mas o Senado endossou a indicação do presidente e ele retornou. E não acredito que tenha retornado com o mesmo entusiasmo que teve na primeira passagem pelo Supremo. Aí, ex-ministro